O novo marco regulatório da indústria farmacêutica trouxe grandes mudanças e uma delas é o estabelecimento de limites de alerta e de limites de ação para previsibilidade de desvios. Mas você sabe o que é isso e como aplicar na sua rotina? A questão do limite de alerta e do limite de ação para previsibilidade dos desvios vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, uma mudança de cultura enorme aí do mercado farmacêutico. Isso porque o sistema da qualidade estava muito habituado a só atuar quando os desvios aconteciam. Muito pouco se fazia em questão de prevenção e principalmente ações de melhoria eram quase inexistentes. Então a Anvisa agora, dentro de uma das dentro de muitas das mudanças, que ela estabeleceu, foi a determinação, por parte das empresas do que seria um limite de alerta e o que seria um limite de ação para a ocorrência dos desvios. E o que quer dizer isso na prática? A ideia toda é a gente parar de apagar incêndio. É parar de toda hora abrir desvio, não sabe o que fazer, abre controle de mudança, muda, e aí o desvio acontece de novo, a gente tem uma recorrência e não sabe muito bem por que isso está acontecendo e vai lá, abre novo desvio, novo controle de mudança e vira um ciclo vicioso. A ideia é que a gente tenha um ciclo, mas um ciclo aí de melhoria contínua. Nesse sentido, se a empresa estabelece limites de alerta, ou seja, olha, alguma coisa no seu processo pode estar dando errado, você tem aí uma variabilidade, a gente espera inclusive que a gente tenha uma variabilidade no processo produtivo, isso é aceito, isso é esperado, o que a gente não pode é que essa variabilidade saia fora do controle. Então, o limite de alerta seria quando esta variabilidade está caminhando para sair fora de uma determinada zona que a gente vai estabelecer aonde? Como, por exemplo, numa carta de controle, Estamos falando de ferramentas estatísticas. Então, se você, durante o seu processo produtivo, durante a coleta ali das amostras, do controle em processo, estiver fazendo um input dos dados, dentro de uma ferramenta estatística, a gente consegue visualizar em tempo real tudo aquilo que pode estar saindo fora do controle esse estatístico, e o operador, por exemplo, se a gente estiver falando de um processo produtivo, ele consegue ajustar naquele exato momento o equipamento, obviamente, dentro do range já pré-definido na validação, o range conhecido aí do parâmetro crítico do processo, nosso querido PCP. Então, o operador já conseguindo visualizar esta variabilidade caminhando para fora dentro de uma zona específica, dentro do limite de alerta, ele já consegue fazer ajustes no equipamento para voltar o processo sob controle. Agora, se o processo estiver com alta variabilidade, a chance desse processo cair numa zona que a gente vai determinar aqui como limite de ação é muito grande. O que acontece no limite de ação? Obrigatoriamente a empresa tem que estabelecer alguma ação, a empresa precisa estabelecer alguma ação para que esse processo volte ao controle, não somente um ajuste de máquina. Aí a gente está falando de uma melhoria contínua e até mesmo de uma mudança prospectiva. Por que não voltar o processo para a fase 1? Entender o que pode estar gerando esta variabilidade, qual é a causa raiz, o que pode ser feito, em termos de parâmetros críticos de processo, de especificação de insumos, enfim, N situações que podem ser melhoradas para que esse processo volte ao controle. Obviamente, se a gente está falando em voltar o processo para a fase 1, obrigatoriamente ele vai ter que seguir para a fase 2 e somente para a fase 3 da validação, mas isso é um assunto aí
para um outro vídeo. Por hora, o que a gente precisa saber é o seguinte: a partir do momento que o processo produtivo entrou no limite de ação, a empresa já tem que agir, já tem que tomar uma ação, né? Seja uma mudança prospectiva, uma ação de melhoria contínua para que os desvios não aconteçam. A gente vai estar trabalhando com a previsibilidade do desvio, ou seja, a gente vai estar analisando a tendência de ocorrência do desvio. Então, nesse sentido, a garantia da qualidade ou o sistema da qualidade farmacêutico, ele precisa atuar antes que o desvio aconteça. Agora, um desvio acontecer vai ser algo muito grave, porque vai demonstrar claramente que a empresa ela não tem a preocupação, não estabelece mecanismos, né, ações preventivas e mecanismos para prever, né, e agir antes que esses desvios aconteçam. Então, muita atenção com a questão da previsibilidade dos desvios, porque agora a gente tem que sempre trabalhar e agir na prevenção e buscar a melhoria contínua dos nossos processos. Bom, por hoje é isso. Em breve a gente volta aí com mais vídeos, tirando mais dúvidas aí desse novo marco regulatório da Anvisa. E se você gostou, deixa aqui o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até já!